Olá pessoal, meu nome é Célio Rocha. O meu grupo ficou com o assunto Métodos Probabilísticos, Kernel, Aprendizado Bayesiano. Os componentes da equipe são Célio Rocha, Fernando dos Santos e João Vitor. Mas o que é aprendizado bayesiano? É uma abordagem de aprendizado de máquina baseada no teorema de Bayes. Seu fundador foi Thomas Bayes, que fez com o objetivo de provar a existência de Deus. Esse teorema ficou popularmente utilizado no aprendizado de máquina para categorizar texto baseado em sua frequência das palavras utilizadas no texto e assim para identificar o e-mail, se é um spam, ou qual assunto, se um texto se refere a um determinado assunto. Por exemplo, por ser um classificador simples e rápido, possui maior desempenho em relação aos demais. Fundamentos Navier-Bayes. Os principais são o Teorema de Bayes, independência dos atributos e classificação. O Teorema de Bayes descreve a probabilidade de um evento com base em conhecimentos prévios sobre condições relacionadas. A sua fórmula é já independência dos atributos, assume que cada atributo contribua independentemente para a probabilidade de uma classe. Já a classificação serve para classificar uma nova instância. O algoritmo calcula a probabilidade cada instância pertença a cada classe possível e seleciona, por sua vez, a classe com maior probabilidade. Já as explicações do Navier-Bayes são classificação de texto, recomendações de produto, diagnóstico médico, por exemplo. Classificação de texto. Amplamente utilizado para a identificação de conteúdos de documentos. Já recomendação de conteúdo é utilizada no marketing para compreender, identificar e quantificar opiniões e identificar atitudes em relação a produtos e comportamentos específicos. Já diagnóstico médico pode ser em previsão de estado mental de pacientes. Vantagem e desvantagem do aprendizado bayesiano. Vantagens: simplicidade. O Navier-Bayes é fácil de entender e implementar. Outra vantagem é rapidez. A classificação de dados é rápida, mesmo em grande quantidade de dados, devido à sua simplicidade computacional. Já a desvantagem inclui posição de independência. A principal limitação é que todos os atributos são independentes, o que não pode ser em muitos dos casos, levando com isso um desempenho inferior. Outra desvantagem é a estimativa de probabilidade. Quando um atributo, por exemplo, não aparece em uma classe de treinamento, pode resultar em uma probabilidade zero, o que pode isso ser contornado usando técnicas como suavização de Laplace. Embora a suposição de independência
condicional tem um bom desempenho, a suposição nem sempre é inválida. Olá a todos, eu me chamo João Victor e eu vou começar a minha apresentação falando um pouquinho a respeito da implementação do modelo de Navy Bayes. A princípio, nós começamos com o processo de coleta de dados, onde obtém-se um conjunto de dados rotulados, contendo características, que no caso seriam os atributos, e classes, que seriam os rótulos. Logo em seguida, temos a fase do pré-processamento, onde ocorre a limpeza dos dados, que consiste na remoção de valores ausentes, a normalização, onde existe o ajuste de atributos para que eles estejam na mesma escala, e a transformação de dados categóricos, utilizando técnicas como One-Hot Encoding, que é uma técnica que eu vou explicar para que serve um pouco mais à frente, para transformar esses dados categóricos em formatos numéricos, né? Na sequência, temos o cálculo das probabilidades, onde temos a probabilidade a priori, que é o cálculo da probabilidade de cada classe no conjunto de treinamento. Por exemplo, se eu tenho 100 instâncias do conjunto de treinamento e 30 delas pertencem a uma classe que eu vou chamar de classe A. A probabilidade a priori da classe A, nesse conjunto, é 30 sobre 100, ou seja, 30%. E por último, temos o processo de classificação, que consiste no cálculo da probabilidade para cada classe, e aí é utilizado as probabilidades a priori que foram condicionadas, né, que foram calculadas, quer dizer, no processo de treinamento anterior. Agora eu vou falar sobre o processo de otimização, que é um processo que visa melhorar o desempenho e a precisão do modelo, além de lidar com limitações do algoritmo, como no nosso caso aqui, por exemplo, o problema de zero frequência e a presença de atributos irrelevantes. Uma das estratégias para acabar com esses problemas é a suavização, ou suavização de Laplace, que é uma técnica utilizada para evitar o problema de zero frequência, né? E o que é esse problema? O problema de zero frequência é quando um atributo ele não aparece em determinada classe. E como essa estratégia funciona? Adiciona-se um valor, que geralmente é 1, a todas as contagens. Uma aplicação dessa estratégia é em classificações de texto, onde a ausência desses termos pode prejudicar bastante a classificação. A estratégia número 2 é a seleção de atributos, que foca na filtragem de atributos irrelevantes. Ele tem uma importância porque os atributos irrelevantes eles podem reduzir a eficácia do nosso modelo. Uma das técnicas comuns é a filtragem de variância, que remove os atributos com baixa variabilidade, e o teste de Q-quadrado, que avalia a independência entre atributos e classe. A terceira estratégia é o tratamento de dados categóricos, que aí nós utilizamos ali a diferenciação dos encodes, né? Lembra que no primeiro slide eu falei do One-Hot Encoding. E aqui a gente tem a diferença entre o Label Encoding e One-Hot Encoding, as duas técnicas. Vou explicar primeiro o Label Encoding. O Label Encoding ele transforma uma categoria de uma variável categórica em um número inteiro único. Então, como funciona, por exemplo? Vamos supor que eu tenho uma coluna chamada cor, com valores vermelho, verde e amarelo, por exemplo. O Label Encoding ele pode atribuir 1, 2 e 3 para vermelho, verde e amarelo, respectivamente. Ele é útil para quando uma variável categórica tem uma ordem implícita, como por exemplo alto, baixo. Já o One-Hot Encoding ele transforma cada categoria em uma coluna binária em separado. Por exemplo, pegando o mesmo exemplo aqui da coluna cor. Vamos supor que a gente tem a nossa coluna cor com verde, vermelho e amarelo. E para vermelho ele atribui um vetor com 0, 1, 0 e para verde com 1, 0, 0, por exemplo. E para amarelo com 0, 0, 1. É basicamente assim que funciona. Ele é ideal para variáveis categóricas sem ordem, como por exemplo gênero de filme e tipo de fruta. Então essa é a diferença básica entre o Label Encoding e One-Hot Encoding. Bom, aqui eu vou dar uma passada rápida nas extensões do Navy Bayes, explicando o que é cada uma e quando utilizar, né? A primeira é a Gaussian Navy Bayes, é uma versão do Navy Bayes usada para dados numéricos que serve uma curva em forma de sino, que no caso seria uma distribuição normal. Ela é mais utilizada quando os dados numéricos têm uma distribuição semelhante à normal. A Multinomial Navy Bayes é uma variante do Navy Bayes usada para dados em que contamos coisas, como por exemplo palavras e textos. Ela é utilizada para tarefas como análise de sentimentos e categorização de textos. A Navy Bayes com kernel, ela é um tipo de Navy Bayes que não precisa que os dados sigam uma forma específica. Ela é melhor utilizada quando os dados seguem uma distribuição normal ou quando não sabemos a distribuição exata.
Por fim, vou falar aqui de algumas tendências futuras, começando pelos modelos bayesianos complexos. Basicamente, o modelo bayesiano complexo é uma versão mais avançada do Naive Bayes comum, que consegue lidar com situações que os dados são muito complicados e as variáveis são muito interligadas entre si. É melhor utilizado quando os dados são complexos e o Naive Bayes simples não dá conta de capturar todas as relações entre as variáveis. Aprendizagem incremental. A aprendizagem incremental é basicamente um modelo que aprende e se adapta de acordo com a nova entrada de dados. É melhor utilizada para situações onde os dados mudam frequentemente, como por exemplo as redes sociais. Por fim, a interpretabilidade, que é a capacidade de entender e explicar por que o modelo tomou aquela decisão. É importante na área de saúde, principalmente, né, saúde e finanças, que é necessário que o modelo justifique por que ele tomou determinada decisão. E é basicamente isso. Aqui são as referências que utilizamos para fazer o trabalho. Eu espero que tenham gostado. Bem, vou explicar aqui o código de exemplo do algoritmo Naive Bayes, que seria um algoritmo ingênuo que ele considera que as variáveis de entradas na minha base de dados todas têm uma relação entre si, mas não necessariamente elas possam ter. Essa base de dados da Iris é uma base de dados que faz a classificação de espécies de plantas angiospermas de acordo com 4 variáveis de entradas, que seria a largura da sépala, o tamanho da sépala, a largura da pétala e o tamanho da pétala. Para você, a pétala e a sépala elas são bem integradas em relação, ela tem uma relação muito forte, né? Que geralmente, para você ter uma ideia mais exemplificada, a sépala seria a parte que protege o órgão reprodutor da planta que está em desenvolvimento contra chuva, vento, entre outros. Isso aí já é uma questão da biologia que trata a respeito. Aí nessa base de dados temos várias características do tamanho e relacionada e tamanho e altura dessas duas partes da planta, e mais à frente a gente vai observar aqui no íris, né, quando carregar toda aquela base, e vamos separar. E de acordo com com predição, né, de acordo com porque o Naive Bayes ele se baseia no teorema de Bayes, que ele realmente probabilidades. Ele se baseia em probabilidades, né? A probabilidade de uma determinada espécie, um determinado dado pertencer a um determinado conjunto A, B ou C. A gente vai analisar mais de perto, né, essa base de dados quando a gente rodar nosso código. E para uma explicação geral do código, eu vou passar uma ideia bem rápida e sucinta. Eu decidi utilizar, como dito, essa scalearn. Eu decidi utilizar essa scalearn devido ao fato que já tem toda a base de dados, todo o algoritmo já aqui desenvolvido. Aqui eu só vou dar uma explicação bem básica por cima, assim, abstraindo vários conceitos mais implementativos, mas vou tentar repassar de forma concisa o funcionamento do algoritmo e como está funcionando aqui no meu código. Se a gente observar aqui, para quem conhece um pouco de Python, isso aqui a gente está fazendo a importação das bibliotecas que a gente vai precisar, né? Que é os datasets. Provavelmente existem muitos outros datasets nessa biblioteca para a gente trabalhar aqui e treinar o Naive Bayes. Só que em específico a gente vai carregar
a gente vai utilizar a base de dados íris. Temos o modelo, que vamos selecionar o modelo. Tem a função de test split, que seria essa função de train test split. Ele vai dividir essa minha base de dados íris, vai fazer essa divisão entre a minha base de treinamento e a minha base de teste. Geralmente se utiliza-se 70% da base de dados para o treinamento do Naive Bayes e os outros 30% a gente utiliza por teste, que é a partir desse teste que a gente vai conseguir obter a acurácia. Né? A teste, vamos dizer assim, a acurácia seria a confiabilidade daquele resultado. Pronto, aqui está um pouco até intuitivo, né? O Naive Bayes. A gente vai utilizar a função Gaussian. Essa função não tem muito detalhe do funcionamento, mas são 3 funções diferentes existentes para o treinamento do Naive Bayes. Cada uma se encaixa de uma forma mais adequada a determinado tipo de problemas. E essa Gaussian, se não me engano, ela se dá muito bem, ela é muito indicada para trabalhar com dados de pontos flutuantes. Já existem outras também que a gente consegue trabalhar com números inteiros, cada qual tem o seu caso e o seu melhor de uso. Aqui as métricas que tem na própria biblioteca, né, que vai ser a Accuracy Score para saber o quão confiável foi o nosso treinamento. E a matriz de confusão. O que seria a matriz de confusão? Que a matriz de confusão ela vai indicar quando deu falsos positivos e falsos negativos, quando eu teria que ter predito uma determinada planta, um exemplo no nosso caso, predito uma determinada planta como positiva, só que deu negativa, ou se eu prediz ele como negativa e deu positiva. Para a gente saber. Essa métrica aí também foi uma questão de confiabilidade do nosso treinamento. Continuando a explicação, né, do nosso código, aqui a gente vai simplesmente carregar, né, todo o conjunto aqui, a gente vai carregar todo o conjunto de dados, né, que vai ser necessário para o nosso treinamento e testes, entre outros, o nosso treinamento do nosso Naive Bayes. Lembrando, utilizando aqui essa função aqui, esse modo Gaussian B. Eu não sei nem se eu posso chamar isso de modo, mas mais à frente eu dou uma pesquisada a respeito. Aqui a gente estamos dividindo, né, os nossos conjuntos íris de dados e o nosso target, que seria o que seria esse target, nosso alvo. Dados e alvo. Dados, a gente vai aqui carregar em um array todos os parâmetros de entrada para o treinamento da nossa Naive Bayes Iris. Ou seja, aqui a gente vai ter um array que vai indicar tamanho, largura de sépala e de pétala. E target seria o array em que ele está relacionado, o array que indica, não, ele está diretamente relacionado aos dados, ou seja, esse target ele vai indicar em que espécie aquela planta, aquela flor, ela se encaixa. Exemplo, existem 3 tipos de espécies de plantas nesse caso, que seriam se eu não me engano, deixa eu me recordar, seria a setosa, temos a virginicida e tem a versicolor. Aí são esses 3 tipos de classificação que são dadas de acordo com as minhas entradas de dados. Aí voltando aqui, né, temos a função train test splits. O que seria essa função train test split? Simplesmente ela vai separar
os meus dados que eu obtive, que eu tenho armazenado na biblioteca lá, né? Entre os dados de treinamento, quais são os dados que eu vou utilizar para treinamento, é isso? Quais são os dados que eu vou utilizar para testes, no caso aqui, o que eu vou utilizar para fazer os meus testes, e os meus dados de treinamentos da saída, né, que seriam os tipos de dados, e os meus dados das espécies, né, que seja a minha meu alvo. Aí ele faz essa separação desses testes para fazer o nosso treinamento. Pronto, voltando, né? Aqui a separação, né, do nosso grupo de treinamento e de teste. Eu falei antes que geralmente 70% por 30%, aqui foi escolhido um valor de 20%, né, dos meus conjuntos de dados que vão ser escolhidos para testes. Né? Ou seja, 80% para o treinamento de modelo e os 20% para o treinamento, para o teste, né, para nossas métricas. O modelo que vamos utilizar vai ser o modelo Gaussian-NB, né, como já foi explicado antes. Nós repassamos para o nosso modelo, né, já refinado aqui do nosso split test, os nossos dados de treinamento, né, tanto os dados que são as variáveis de entrada, né, os parâmetros de entradas, como já foi explicado, sépala, tamanho, largura, entre outros, e as nossas trajetórias do treinamento, que seria aqui cada dado, a que tipo de espécies de flor ela pertence. Utilizamos aqui a nossa predição de modelo, né? Que a gente pega todo o modelo de X testes, todo o nosso modelo. Depois de a gente fazer essa predição de testes, que seria cadê este valorzinho aqui, aqui seria aquela parte, aqueles 20% que a gente separou da nossa base de dados, né? Aí ele fez uma predição. Aí aqui ele já criou várias métricas, né? Como a gente importou aqui, a Accuracy Score e a Confusion Matrix. Aí já nos facilitou bastante, né? Já fez a predição. Aí aqui a gente já vai fazer a medição da nossa acurácia, né? Que vão ser as saídas dos nossos testes, né? O quanto que temos aqui a saída dos testes, né? Que foi aquelas saídas que estavam lá já armazenadas na base de dados GIRIS, e qual a predição, ou seja, o que foi que o modelo previu para cada saída de testes. Aqui ele está me dando a precisão, né? E vai demonstrar também a nossa matriz de confusão, aqueles falsos negativos, e dá uma tabelinha junto com a nossa matriz de confusão. Agora vamos rodar o código, né? Vamos ver a brincadeira funcionando, que é o mais legal e interessante. Vamos primeiro dar um Shift Ctrl aqui no JuPy. E ver o nosso querido funcionamento do nosso Navy Bias. Está um pouco lento, né? Um pouco demorado. Não sei se tem relação com a minha internet ou alguma coisa do tipo. Mas pronto, já foi o processamento, já houve todas as importações da biblioteca que eu tinha explicado antes. Agora vamos fazer a importação dos nossos dados íris e suas segregações entre os testes de data e as espécies em que as flores pertencem. Foi mais rápido. Vamos realizar agora de fato o treinamento e a predição do nosso modelo Gaussian-NB. E aqui vamos fazer a exibição da nossa acurácia e da matriz de confusão. Lembrando que a minha predição foi o que o meu modelo treinado me deu em relação à parte dos dados da base de dados que não foram utilizadas no treinamento. Não foi utilizado no treinamento.
Já que aí o que é que a gente vai fazer? Passou para a acurácia, né, para saber o quão assertivo é o nosso modelo, a precisão dela, que foi enviada o nosso teste, o Y-teste, que seria as informações que estão na nossa base de dados e a predição do modelo. Vamos lá, e perfeitamente deu um erro rochedo na precisão do modelo. Por quê? Sintaxe inválida. Eu já observei qual foi o erro. Um simples erro de enter. Vamos fazer de novo a nossa predição. Perfeito. Nós tivemos uma acurácia de 1, ou seja, 100% dos testes. 100% da predição do modelo que foi treinado, ele corresponde a 100% da base de dados da nossa... corresponde a 100% da nossa base de dados que foi separada para teste. Ou seja, esse modelo está ótimo, está muito bem treinado. Ou seja, praticamente é uma confiabilidade de 100%. Aí o valor que você colocar da planta, ele vai dar uma espécie com 100% de confiabilidade. Aqui a gente tem a nossa matriz de confusão, né? Que eu não vou entrar em muitos detalhes, que eu também não tenho muitas informações a respeito, mas aqui o que aparenta ser foram 10. E aqui temos a nossa matriz de confusão. Eu não vou entrar em muitos detalhes, pois eu não tenho muito conhecimento aprofundado nessa matriz. E vamos observar agora o nosso conjunto de dados íris, que é interessante, né? Só para a gente rever aqui o que foi trabalhado em cima. Só a gente dá um íris, não é isso? E vamos data, ou seja, x, né? Íris.data for x. Vamos ver x, os nossos dados. Vamos dar um Shift Enter, vamos esperar o processamento e deu um belo erro, porque o nosso X é maiúsculo. Shift Enter, aqui está todos os nossos dados, parâmetro de entradas. O que foi que aconteceu no algoritmo? 20% desses dados foram selecionados para testes, enquanto os outros 20% dessas entradas foram selecionados para o treinamento do nosso Navy. Vamos agora observar nossa trajetória, né? Como é o nosso Away. Vou dar outro Shift aqui. Aqui temos, se a gente observar, a gente tem 0, 1 e 2, que são a classificação da nossa espécie para aqueles dados de entrada. Aqui eu não sei o que é que ele está utilizando, se 0, qual é a espécie que representa, ou 1 qual é que representa, ou 2 qual representa. Na verdade aqui ele só está adicionando em conjuntos, a gente está explicando quem faz parte de que espécie, porque de fato poderia, se tivesse um tratamento melhor, devido tem vários metadados que tem nessa função aqui load íris, que provavelmente poderia ser utilizado para a gente identificar isso. Mas de fato existe uma classificação de 3 classes relacionada com aqueles dados anteriores, que provavelmente 0, um exemplo seria 0 pode ser setosa, 1 pode ser virginicida e 2 pode ser uma versicolor. Aí para a gente entender a relação entre a nossa espécie, né, nosso alvo com nossos dados, eu vou fazer aqui, imprimir aqui vou imprimir meu conjunto de entradas, que o que é a relação aqui é dessa forma. Esses dados aqui de entrada do primeiro array, que seria o array de valor 0, ele vai corresponder a essa saída, ou seja, esses dados correspondem a este tipo de espécie, a espécie 0. Ela pertence ao conjunto 0. Para ficar uma coisa mais interessante, a gente poderia fazer da seguinte forma. Um exemplo nos nossos dados. Eu vou botar aqui um print numa posição array x, posição x0, né? E nesse mesmo x0 eu vou colocar minha trajetória 0, viu? Aí, 0, ou seja,
a correspondência é de acordo com a posição dos nossos arrays. Aqui. Se a gente observar, vou deixar mais bonitinho esse código. Vamos colocar aqui um espaço, né? Para relacionar a correspondência. Eu acho legal. Pronto. Ou seja, a ordem aqui eu não sei qual é a ordem. Eu não sei se isso está representando aqui a largura da sépala ou se é o tamanho da sépala ou da pétala. Mas de fato os 4 dados são apresentados aqui no array, né? A largura pertence à espécie 0. Agora eu vou pegar um valor aleatório aqui, a posição 100, né? Minha amostra 100, a que conjunto ele pertence? Ele pertence ao conjunto 2. Mas tem todos os dados, largura, altura, com pontos flutuantes. Você pode observar que tem pontos flutuantes aqui, ó, o que é indicado para nosso Gaussian, para o nosso modelo Gaussian de aprendizado. E vamos finalizar aqui, vamos olhar aqui todos os dados do nosso carregamento, né, os metadados também, que seria interessante a gente observar. Aqui o Load Iris, ele retornou Iris. Vamos adicionar lá em nosso Iris. Vamos ver, né? Vamos observar um pouquinho, brincar um pouquinho. Pronto. Temos aqui nossos dados, né, de entrada, como já foi apresentado. A trajetória, aqui espécie que aquela planta pertence. E temos vários metadados que provavelmente a gente poderia trabalhar com eles para ter uma visualização melhor do nosso dataset. Pronto, essa foi a explicação do código. Lembrando que o Naive Bayes pode ser treinado também para outras bases de dados. Lembrando que cada modelo tem a sua especificidade e seu campo de atuação com melhor performance. E para o vídeo não se prolongar, não vou utilizar outros modelos, né? Mas pode ser utilizado, como eu disse, em identificação de sentimento, em identificar se uma determinada mensagem é spam ou não, ou se um determinado assunto ele pertence ao que tipo de conteúdo ele pertence. Um exemplo, um T, se pertence se fala sobre esporte, se fala sobre notícias, tragédias, entre outros. Pode ser utilizado como verificar sentimentos do Twitter, uma maneira prática de a gente brincar e entender e aprender sobre esse algoritmo. Bem, é isso, pessoal. O código está disponibilizado no GitHub para quem quiser olhar, brincar ou talvez até comentar e melhorar para outras coisas mais também. Vamos aí. E falou!